Olá, está começando mais um Canal Rural Entrevista. Um programa, você já sabe, para discutir os grandes temas de interesse do agronegócio e da sociedade brasileira. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios em São Paulo, nos estúdios do Canal Rural, Mauro Correia, presidente da Mitsubishi Motors do Brasil e da Suzuki Veículos. Mauro, muito obrigado pela sua disposição, pelo seu tempo e nos atender aqui no Canal Rural Entrevista. Eu que agradeço, Giovanni, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você e com toda a sua audiência. Excelente. Presidente, o setor automotivo sempre foi um termômetro da economia no Brasil. A considerar a aposta da Mitsubishi nesse segmento do agronegócio, qual a sua expectativa com a economia brasileira nos próximos anos? Olha, o agro é um grande impulsionador da economia brasileira. O agro hoje representa quase 30% do nosso PIB e é uma atividade em franca expansão. Se nós olharmos os principais commodities, produção de carne, produção de suco de laranja, entre outros, o Brasil lidera em quase todos. Então, quando se olha o futuro deste segmento, eu acho que é muito promissor e para nós, como grandes produtores de picapes também, é um segmento de grande interesse e muito promissor para o futuro. Como que se pode traduzir a aposta nesse segmento do agronegócio e qual que é a participação do campo também no negócio de vocês? A participação do campo no nosso negócio é muito grande. Hoje o nosso carro-chefe é a picape L200, nós produzimos 3 modelos no Brasil, nós produzimos a Eclipse Cross, produzimos a ZL200, que inclui toda a sua gama, e temos também a Pajero Sport. Tanto a L200 como a Pajero Sport são carros também dedicados a isso. Então, hoje, mais de 70% dos nossos volumes de vendas estão atrelados ao agronegócio. Mauro, estamos vivendo, depois de 3, 4 anos, um ciclo de baixa no preço das commodities agrícolas, principalmente grãos. Como isso pode afetar o negócio montadoras e quais as estratégias para superar, para vencer, para enfrentar esse momento? Olha, realmente a queda de commodities sempre vai impactar o valor do agronegócio como um todo. Mas o nosso agro é muito robusto e o volume nosso de produção de grãos cresce a cada ano. Então, tem aí até uma certa compensação entre a queda da commodity e o volume de grãos que aumenta. Mas o que nós trabalhamos muito forte é no barter. Nós temos uma parceria muito forte com a Agrex e nós vendemos muitas picapes através da troca por grãos. Então, você tem aqui, aproveitando, né, o ponto de crescimento da produção e colheita de grãos, essa é uma atividade muito importante para o que o consumidor compra agora para pagamento futuro. Outro formato que nós fazemos é o financiamento de veículos, financiamento de picapes com parcelas no momento da colheita. Então, você compra um carro hoje, você troca a sua picape nova por a sua picape usada por uma nova, e nós agendamos pagamentos semestrais ou anuais em função do período de colheita do consumidor, daquele produtor rural. Então, nós temos alternativas para poder compensar na compra e trabalhamos sempre também em juros baixos, seguros mais baixos, para compensar, às vezes, um pouco também a queda do valor das commodities e facilitar a compra do agricultor. Nós estamos trazendo as picapes como um dos elos aí da cadeia produtiva. Quando a gente fala em barter, a gente fala muito em troca de semente por grão, de fertilizante por grão, de defensivo por grão, e agora você pode trocar também o teu utilitário, a tua caminhonete por grãos, a moeda de troca do produtor. Isso, com certeza. Nessa parceria com a Agrex, nós aqui em toda a região do Centro-Oeste e um pouco do Nordeste, onde tem a atuação da Agrex, nós fazemos isso, trocamos a picape por grãos, por intermediação da Agrex. Estamos trabalhando também muito forte para levar esse processo para o Sul e Sudeste. E um outro ponto que eu acho que é muito importante, quando nós falamos da agropecuária, nós estamos tentando aqui desenvolver algum processo muito similar, porque você também tem os períodos de safra da agropecuária. Então, é importante também levar ao pecuarista alguma forma diferenciada de compra de caminhonete ou de troca, num conceito parecido com o barter. Você falou da Agrex. A Agrex é a divisão agrícola do grupo Mitsubishi. Fala um pouco mais dessa parceria, sobre o desempenho até aqui e o potencial dessa dobradinha, setor automotivo e o setor agro representado aí pela Agrex. A Agrex ela faz parte da
da holding, né, da Mitsubishi Corp, da Mitsubishi Corporation, especificamente na parte de agronegócio. E o que nós temos feito com eles é, a princípio, esta parceria de utilização de barter quando há o interesse do consumidor, mas agora também estamos concluindo uma parceria com eles para eles serem um representante da Mitsubishi no campo. Eles frequentam e vão às várias fazendas no seu dia a dia, então eles vão passar a ser também um representante nosso no campo e um representante volante no campo. Você falou aí do crescimento da produção de grãos, do agronegócio como um todo no país, mas vamos usar os grãos de exemplo. Em 10 anos, o Brasil praticamente dobrou a sua produção de grãos aí na última década. A gente consegue espelhar um pouco o setor automotivo, olhando, são dois termômetros quando nós falamos da economia brasileira, o setor automotivo e o agro. O setor automotivo cresce na mesma linha, no mesmo percentual, patamar que cresce o agronegócio? Não cresce, infelizmente não, mas nós precisamos segregar muito bem o que é o setor automotivo para o agronegócio e o que é o setor automotivo para o restante da mobilidade. A picape em si, este utilitário, hoje ele é muito dedicado ao agronegócio, apesar de que você também tem as picapes urbanas, são as picapes que podem até substituir um SUV. Mas se você olhar esse desenho das picapes, você tem muita picape compacta hoje, que elas são muito utilizadas no transporte urbano, cargas urbanas, etc. Mas quando você olha o crescimento do agro, você vê os grandes lançamentos de picapes neste segmento. Então, a picape é um veículo muito adequado ao agronegócio e aquilo que você reduziu no trânsito urbano ou na utilização urbana, você cresceu com ela no agronegócio. Então, o agronegócio é muito importante para o setor automotivo, para a indústria automobilística, nesse segmento de picapes e utilitários. A gente pode dizer que o desempenho das caminhonetes depende muito da produção, do volume e do preço da soja. E dos veículos urbanos atrelada mais à taxa Selic aí. Com certeza, com certeza. Eu acho que tem duas coisas que para nós é muito importante. Você tem tanto o lado urbano atrelado à taxa Selic, no caso das picapes, você falou bem, atrelada ao valor dos grãos, mas, ao mesmo tempo, não podemos esquecer que tudo isso está muito impactado pela taxa de juros. A taxa Selic também impacta no agro, porque quando você vai fazer um barter, alguma coisa, você tem essa taxa embutida. Então, com certeza, a taxa de juros também é um motivador para o crescimento do volume de picapes no agro. Excelente. Mauro, eu preciso chamar um breve intervalo, mas a gente volta já. Okay. E você que nos acompanha, não saia daí, é só um instante. Olá, estamos de volta com o Canal Rural Entrevista, direto dos estúdios do Canal Rural em São Paulo, com Mauro Correia, lembrando, presidente da Mitsubishi Motors do Brasil e da Suzuki Veículos. Mauro, mais uma vez, obrigado aí pela atenção. Mauro, seguindo na nossa conversa, falando um pouco de economia e disponibilidade desses veículos também, durante a pandemia, as caminhonetes ficaram escassas. Falta de peças, espera aí de até um ano ou mais de um ano para receber o veículo. Essa situação está normalizada, está resolvida? Retomamos o ritmo de vendas pré-pandemia ou ainda a gente tem um mercado represado? Olha, o grande impacto que nós tivemos na produção de veículos como um todo, incluindo as picapes, foi devido aos semicondutores. Durante a pandemia, nós tivemos a restrição de produção de semicondutores e começamos a concorrer com todos os componentes, com todos os produtos eletrônicos que começaram a ter um consumo muito alto. Então, só para fazer um comparativo, um carro de entrada hoje, ele tem mais ou menos de 1.500 a 2.000 semicondutores dentro dele. Você pega um carro intermediário, ele já chega a 7.000. Um carro puramente elétrico, ele pode passar de 10.000 semicondutores. Como a picape hoje, ela tem uma tecnologia embarcada muito grande, você pega uma picape como a nossa, ela tem piloto automático adaptativo, ela tem sensor de faixa, ela tem câmera de ré, ela tem sensores dianteiros, sensor de estacionamento, você tem vários sistemas, câmbio eletrônico, né, transmissão eletrônica, todos esses sistemas eles levam um semicondutor. Então, isso foi o grande impacto. Voltou-se a produzir semicondutores no nível que nós tínhamos antes? Praticamente sim. Temos falta de veículos hoje? Não.
o que você teve é, pós-pandemia, você teve uma demanda reprimida muito grande, um consumo muito alto que se estabilizou. Com o aumento da taxa de juros, o mercado está andando um pouco de lado. Então, hoje não falta produto no mercado, não. Você trouxe um dado interessante, você falou em tecnologia embarcada dos veículos de hoje, principalmente na caminhonete. Eu quero fazer uma analogia aí ao uso no campo, tá, para trabalho, e o uso urbano de uma picape como essa, que tem toda essa tecnologia embarcada. Para o campo ela oferece o quê? Mais conforto, e para a cidade talvez esses acessórios sejam mais úteis? Queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Não, você oferece aos dois. Vamos pegar um pouquinho a agricultura. O Brasil hoje é um dos grandes líderes de tecnologia embarcada em equipamentos do agronegócio. Você já tem aqui tratores autônomos, você tem todos os plantio controlado via satélite, você faz análise de solos por regiões para fazer plantio. Ou seja, a tecnologia embarcada hoje no agronegócio é muito grande. O Brasil, ele é tech, podemos dizer isso, no agro. A picape, quando você traz a tecnologia embarcada em sistemas como temos o nosso, por exemplo, a nossa multimídia, você roteia no seu celular e ela está conectada à internet e tem aplicativos específicos. Então, você pode também trabalhar com aplicativos do agro nisso e você utiliza toda essa tecnologia embarcada para poder, primeiro, ter um conforto em longas distâncias, que é o caso do negócio do agro. O cara sai de uma fazenda para outra quase 1.000 quilômetros. Segundo, você tem segurança instalada nisso. Terceiro, você tem sistemas eletrônicos dentro do veículo que facilitam e muito a performance do sistema de powertrain e da tração 4x4, te levando a locais que é muito difícil qualquer outra picape ou veículo chegar. Então, a tecnologia ajuda muito nesse sentido o usuário do agro. Falando em tecnologia, não tem como não falar de pós-venda e fazer aí uma analogia também às máquinas agrícolas. O grande desafio é o pós-venda, a manutenção. Num Brasil continental, essa manutenção precisa estar muito próxima. Uma máquina parada uma semana é um prejuízo enorme na época de plantio e de colheita. Nos utilitários, esse também é um desafio? Esses utilitários utilizados no campo, em especial nessas regiões mais remotas, essas novas fronteiras agrícolas. Como trabalhar essa questão do pós-venda e na manutenção, olhando essa analogia com as máquinas agrícolas? Você tem toda a razão. Máquina agrícola parou 30 minutos, você tem 30 minutos a menos de colheita, você tem algumas toneladas de grãos que você não conseguiu tirar da sua fazenda. A picape é um pouco diferente, mas tudo é que experiência você leva ao consumidor. E o pós-vendas é a pré-venda da próxima venda. Então, esta experiência é muito importante. Aonde você tem que trabalhar nisso para o agro? Primeiro, você tem que ter um carro que não fale. Você tem que ter um carro uma picape, que você consiga fazer a manutenção programada. E aí é capilaridade. Hoje você tem uma capilaridade que faz uma cobertura nacional, é difícil você ter e levar isso até todas as novas fronteiras do agro. Mas nós estamos trabalhando muito forte nisso. Esse é um grande desafio para todas as empresas que fornecem ao agro. E o que nós estamos fazendo agora especificamente é desenhando um projeto que nós denominamos Projeto Agro, que é realmente desenvolver processos que levem a melhor experiência ao produtor rural, ao pecuarista, todos aqueles que vivem do agronegócio. E isso tanto no momento de compra, quanto no momento de pós-venda, quanto durante a utilização do seu veículo. Então, as nossas metas é um veículo altamente adequado ao agro. Nós já temos um produto durável, um produto de baixa manutenção, que você pode viver das suas programações regulares e também levar processos diferenciados e capilaridade para esse consumidor. Vamos falar de novo um pouquinho de economia e investimento externo, principalmente. Quando uma montadora chega no país, ou quando ela sai do país, o efeito também é verdadeiro, né? A importância é uma notícia muito importante. É geração de emprego, renda, as montadoras dependem muito de mão de obra. Tá? A decisão de vir para o Brasil, quando uma montadora vem para o Brasil, ou resolve ampliar a sua aposta no Brasil, essa decisão passa pelo potencial do agro? Até que ponto o agronegócio pesa nessa decisão? Acho que pesa muito, porque nós estamos falando aqui que o agro representa quase 30% do PIB do país. Ele tem uma cadeia de valor muito grande. Então, nós não podemos pensar no agro só ali na fazenda, na produção de grãos.
você tem todo o processamento, você tem a industrialização dos produtos do agro. E isso leva para a indústria, leva para os centros urbanos, geração de emprego. Então, quando você tem um segmento que é tão pujante e que é tão importante no PIB do país, o crescimento desse segmento é levado em consideração na hora de você fazer as suas análises de investimento. Porque nós sabemos que ele não vai gerar riqueza e emprego somente no campo. Ele vai gerar em toda a sua cadeia. E isto te traz exportação, mais a entrada de dólares, você traz empregos para o país em toda a sua área de industrialização e, com certeza, vai gerar oportunidades para a indústria automotiva em outros segmentos, e não só no de picapes. Inclusive, para o homem do campo, nós temos outros produtos, por exemplo, uma SUV, como a Eclipse Cross, que tem 4x4. Então, essa pessoa, ele utiliza picapes, mas ele também utiliza na sua família um SUV adequado até para ir para a fazenda. Não vai fazer o mesmo trabalho de entrar em locais específicos, com carga, etc., como uma picape. Mas é um outro veículo 4x4 que também se desenvolve junto com o crescimento do agro. Mauro, você falou do impacto aí, do efeito que tem em toda a cadeia produtiva, vamos dizer assim, da produção ao campo, à economia urbana e tudo mais. Mas eu queria que você falasse um pouquinho também para a gente da economia colateral, do impacto positivo que tem satélite na região onde está a montadora. Hoje a gente sabe que existem cidades e regiões inteiras que vivem ao entorno dessa economia que gera a partir de uma montadora, certo? Certo, certo. Olha só, nós estamos numa região agro. Nós temos, esse ano nós fazemos 25 anos de produção no Brasil do Mitsubishi. A nossa fábrica está lá há 25 anos, uma empresa 100% nacional, com investimento 100% nacional, e nós estamos em Catalão, em Goiás, próximo também de Uberlândia, Minas Gerais. É uma reunião do agro, é uma região do agronegócio. E esta empresa que nós temos, essa montadora que nós temos nessa região, ela gera 2.000 empregos diretos. Se você pensar que cada emprego direto você gera de 3 até 5 empregos indiretos, nós estamos falando aí de 6 a 10 mil empregos indiretos gerados naquela região. Você traz também mais consumo para aquela região, que vai gerar mais impostos, mais arrecadação para a região, que você vai poder investir em educação, saúde, etc. Ao mesmo tempo, uma empresa do porte da HPE, da Mitsubishi, Suzuki, ela também faz muitos trabalhos sociais na região. Então, quando você conecta tudo isso, o crescimento para a região é muito grande, fora todo o desenvolvimento intelectual e educacional que você pode fazer com os treinamentos que nós provemos aos nossos funcionários, o estudo dos funcionários para crescerem dentro da companhia e etc. Então, é um ciclo virtuoso que você agrega a uma região. A gente falou dos condutores, dos semicondutores. Uma curiosidade também, que eu acredito que é também a curiosidade do nosso telespectador, o grau, o índice de nacionalização dos veículos a gente mostra de peças, isso vem aumentando ao longo dos anos? Aumenta. O Brasil tem uma base produtiva de autopeças muito grande. Nós temos a grande maioria das multinacionais e de empresas nacionais de grande porte, multinacionais brasileiras, que hoje produzem em vários países do mundo, estão localizadas no Brasil. Então, você tem condições de localização. O único ponto é que a localização também depende do volume de produção. Então, a troca de peças é muito importante, de componentes é muito importante. Só para você ter uma ideia, hoje, para você ferramentar, nós chamamos um veículo do porte de uma picape, você vai falar aí em torno, só de ferramentas de estamparia, uns 250 milhões de dólares. Então, é um volume muito grande. Então, às vezes, você, para amortizar tudo isso, é melhor você investir em um país, colocar esse país onde tem uma produtividade maior, importa esse produto, exporta outro e assim vai fazendo esse balanço. Mas o Brasil tem condições, sim, de nacionalizar, você precisa sempre fazer o estudo de viabilidade econômica. Ok, vamos vir para o agro aqui de novo. Entre os principais espaços de comercialização e prospecção do setor estão as feiras, as exposições agropecuárias, principalmente quando a gente vai para os utilitários, aí, para as picapes. E as feiras que voltaram muito forte esse ano, pós-pandemia. 2022 voltaram tanto tímidas, esse ano muito forte e muito intensas também.
Essas feiras são apenas uma vitrine para vocês ou dentro dessas feiras acontecem negócios de fato? Você podia falar um pouquinho dessa estratégia para a gente? Com certeza. Isso as feiras do agronegócio no Brasil são muito importantes, não só no Brasil, como no mundo. Você pega o AgroShow, uma das feiras mais importantes que você tem no mundo do agronegócio. E não são só vitrines. Eu estive na AgroShow, nós estávamos com o nosso stand, vendemos produtos. Acabei de voltar agora da Agrotins, que foi uma outra feira espetacular. Na Agrotins, durante a Agrotins, com o nosso distribuidor Marca de Palmas, foram vendidos 164 picapes, alugamos 10 picapes, e ainda tinham quase 20 outras unidades em negociação. Então, nós fazemos negócio na feira. Normalmente, as feiras você tem preços especiais, você tem campanhas especiais para o nosso consumidor do agronegócio, mas são feiras importantíssimas e são feiras de negócio. E o que é mais bonito de você ver em todas essas feiras é a quantidade de empresas nacionais produzindo os equipamentos e acessórios para o agronegócio. Isso é muito bonito de ver o quanto aí vem o agro incentivando a indústria. Então, é um negócio espetacular. O agro realmente, eu acho que é a indústria que nós precisamos olhar com 24 olhos e fomentar a cada dia. Chegamos então ao fim de mais um Canal Rural Entrevista, dessa vez com o Mauro Correia, presidente da Mitsubishi Motors e Suzuki Veículos do Brasil. E a você, Mauro, muito obrigado pela sua disposição, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo aqui. Muito obrigado. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência e até o próximo Canal Rural Entrevista. Um abraço a todos.